Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado historiador e politólogo António Costa Pinto. Bom dia, bem-vindo, António. Muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Este desafio, na verdade. É verdade, vamos ver. Este temível desafio. Para um professor é fácil. É a sua primeira Comissão de Inquérito. É a minha primeira comissão. Há sempre uma primeira vez, já viu? Nós já vamos para aí na centésima. Sei lá. Vamos lá, são 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Muito bem. Vamos lá, isto. começa o Luís Soares. Sim. Muitas delas, sobretudo aquelas que são factuais, não é verdade? Eu vou ter de certeza negativa. Tenho uma razão para isso. Então. Vou dizer com toda a sinceridade, é porque, como qualquer outro investigador na época contemporânea de política, eu encontro-me sobre uma overdose de informação. Eu estou a falar com vocês aqui esta manhã, mas qual é o meu trabalho? É saber que Uriburu foi um ditador da Argentina em 1930, que Bamá foi um ditador da Tailândia em 1931, etc. E, portanto, se me foram perguntar o ano em que Ramalhianes é eleito, eu posso, apesar de saber, posso não me lembrar. Não lhe ocorreu na altura. Mas olha, vamos começar precisamente por um ano. Então, A propósito. Em que ano da década de 50 do século passado nasceram figuras como Cristina Kirchner, Carlos Mesa ou Kumbaya? Opa, não faço a mínima ideia. Mas veja lá, é um ano que lhe é caro. É o ano que Década de 50. Década de 50 do século passado. Será que é 1953? Muito bem. Veja lá esta dica. Não sei se sabia que estas figuras tinham nascido no mesmo ano que o António Costa Pinto. Não. Pronto, licenciou-se e doutorou-se em História. A Kirchner parece mais nova do que eu. Passou Mas por várias universidades internacionais. O que é que lhe trouxe este gosto pela história, pela política? Duas coisas. Em primeiro lugar, eu fui um ativista estudantil na última fase da ditadura e, portanto, a política nunca ficou longe de mim. Em segundo lugar, eu, em princípio, deveria ter feito direito, meu pai era advogado, nunca ficou muito mal disposto por eu não seguir direito, onde ainda estive matriculado, e resolvi seguir as ciências sociais e o estudo da política. Porque devo dizer com toda a sinceridade, a atividade política propriamente dita, nunca pensei nela sequer como ponto de interrogação. E como é que um professor de ciência política olha para tantos políticos a fazer comentário político na comunicação social, nas rádios, nas televisões? Isso é muito interessante. Eu estou farto, aliás, mas não tenho conseguido, quando falo com colegas meus de comunicação e outros, saber até que ponto a existência de tantos políticos nos meios de comunicação social como comentadores, até que ponto é uma especificidade portuguesa. Porque devo dizer que ou seja, vocês não vão encontrar aqui na vizinha Espanha tanto comentador, não é serem políticos, isso não tem qualquer problema, é não estarem a representar o partido, mas estarem com um espaço individual. É algo que é muito específico, não acontece em França, não acontece em Inglaterra, não acontece em Espanha ou em Então Itália. e porquê é que acontece aqui em Portugal? É por causa do clima? Não. O clima é propício. Sabe que às vezes inova-se. Eu creio que, para não citar um velho jornalista já falecido, não é verdade, apelido Rangel, eu penso que houve uma conjuntura muito favorável a políticos e comunicação social. E foi algo de mútuo. Ou seja, a comunicação social pensando que se tivesse naquela altura, sei lá, Santana Lopes ou outro qualquer político, ou José Sócrates ou muitos outros, aumentava as audiências e servir a carreira individual dos políticos. Porque, como eu costumo dizer, em Portugal é muito interessante ver como políticos que saem da vida política direta, mas estão à espera da próxima etapa, estacionam como se fosse um parque de estacionamento nos meios de comunicação social, à espera de ver o que acontece.
Vamos à próxima, tem 5 pontos neste momento. A próxima também tem a ver com história e política. É de caras, vai ver. Em que país europeu um ex-rei, foi eleito primeiro-ministro? Muito bem, agora, olha, porque... Direito ao esquecimento. Ou foi na Bulgária ou foi na Roménia. Não, já acertou. Está certo. Bulgária. A primeira. Foi em 2001, Simeão II. Um ex-rei que vira primeiro-ministro. António Costa Pinto, o que é que isto nos diz sobre o papel do carisma e até da memória histórica na escolha de líderes? E nesta matéria a corrida a Belém tem bons candidatos? Olha, sobre a primeira parte da pergunta é muito interessante, acontece muito raramente, mas isso só é perceptível por duas coisas. Em primeiro lugar, porque os reis terem sido antinazis e, em segundo lugar, porque os reis terem sido um refúgio da democracia depois em países que tiveram longas ditaduras socialistas. É só isso que explica esse acontecimento. E terem um passado mais ou menos imaculado, porque outros não. Pois. Quanto aos candidatos à presidência da República... E falando em carisma... Exatamente. Quanto aos candidatos à presidência da República, eu creio que aí sim o carisma associado ou à sua atividade passada ou mesmo à sua existência, digamos assim, e estou a falar, por exemplo, no Almirante e noutros, na sua existência social é bastante importante. Sobretudo quando eles estão mais distantes da atividade partidária. Algo que caracteriza muito as eleições presidenciais em Portugal é que quanto mais distante ele estiver, mesmo que tenha sido um antigo político, da atividade partidária, melhor são as suas capacidades de ter sucesso. Acha que os candidatos já anunciados estão todos a tentar de alguma forma afastar-se dos partidos, sendo que no caso de António José Segura é até se calhar mais o partido que se tenta afastar dele? Enfim, iremos ver muito rapidamente, como muito provavelmente ele estar distanciado neste momento do partido até o favorece. O mesmo acontece com Marcos Mendes, ainda que tenha tido o apoio, evidentemente, do Partido Social Democrata. Nós estamos a falar, evidentemente, de candidatos com potencial de vitória, porque os restantes são candidatos de presença. E o seu objetivo não é, com certeza, ser eleito Presidente da República. Isto vai desde o candidato da Iniciativa Liberal até ao candidato do PCP ou de outros partidos, que são candidatos de presença. Agora, os que verdadeiramente pensam chegar à Presidência da República e que têm condições para tal, o terem sido ou terem-se distanciado do partido há muitos anos. Foi o caso de Marcos Mendes, não é verdade, que é acima de tudo um comentador político, é o caso do Almirante por definição, e é o caso até de António José Seguro, que saiu já há bastantes anos da liderança do Partido Socialista. Muito bem, vamos ver como é que ocorre essa eleição. António Costa Pinto está com 10 pontos, vamos aqui à terceira questão, e eu acho que esta é facílima também. E a pergunta é esta: em democracia, quantos governos minoritários terminaram a legislatura em Portugal? Bem, essa aí é daquelas que eu devia saber de quadro, mas não sei. Então. Eu creio que foram 2, mas não tenho a certeza, não. Mas é bloquear a resposta. É uma boa dúvida. Foram 2, de facto. Foi o primeiro de António Guterres, 95-99, e agora o primeiro, a dita geringonça de António Costa, não é? Porque todos os outros foram ficando, por uma razão ou por outra, foram ficando pelo caminho. E a pergunta que lhe faço é se este governo que temos agora em funções, de Luís Montenegro, pode ser o terceiro a completar a legislatura. Tem grandes hipóteses de ser o terceiro a completar a legislatura. Quer por conjuntura internacional, que não é fácil, quer sobretudo porque a configuração parlamentar faz com que a oposição de esquerda do Partido Socialista tenha grande prudência, tendo em vista o choque eleitoral que teve, e, portanto, sem ela, dificilmente a direita radical, neste caso do Chega, poderá derrubar o governo. Acha que não, a tentação aqui ao virar da esquina, daqui a um ano ou dois, não pode ser maior? Essa tentação, em princípio, não existe. Repare, em princípio, derruba-se um governo, e os atores políticos são racionais sob esse ponto de vista, quando
existem hipóteses eleitorais de ganhar qualquer coisa com isso. O caso das últimas eleições ficará para a história, creio eu, da democracia portuguesa, por aquilo que foi um primeiro-ministro que condiciona o principal partido da oposição, que faz uma aposta, ganha essa aposta, isto é Luís Montenegro, que foi o vencedor, e o principal partido da oposição caiu naquilo que se poderia chamar uma cilada política e perdeu a sério. Mas de quem foi a responsabilidade, no seu entendimento, de termos ido para eleições antecipadas? Foi essa armadilha montada pelo governo, pelo primeiro-ministro, ou havia também vontade de uma parte da oposição em provocar essas eleições? Eu creio que, para ser sincero, esta é apenas uma opinião, visto que não existem elementos, evidentemente, de prova, que foi a grande responsabilidade é do Primeiro-Ministro. Perante um caso, que era um caso pessoal, eu fiz repare, não fiz uma sondagem formal, não é verdade, mas fiz uma sondagem informal a dirigentes do Partido Social Democrata. Ninguém sabia que isso iria acontecer, não é verdade? O caso de Dino Viva era um caso pessoal do Primeiro-Ministro. Mas ao transformar-se num caso político, eu creio que Luís Montenegro, com a sua estratégia de provocar eleições, o fez como estratégia de sobrevivência política e saiu, reconheçamos, ganhador. António Costa Pinto, olhando agora um pouco para a atualidade, nós temos um governo com problemas visíveis na área da saúde. Os incêndios florestais não são novos, são cíclicos, mas também não dão saúde aos governos que estão em funções, nem à administração interna. Acha que isto, de alguma forma, estes precalços são normais ou são um sinal de alguma falta de cuidado político e falta de jeito para a comunicação? Eu creio que são precalços relativamente normais e que, aliás, atingiram no passado outros governos. A Ministra da Administração Interna tinha acabado de chegar. É uma jurista da área do centro-direita, sempre foi, por acaso até a conheço pessoalmente. Evidentemente que ficou, ao não ter experiência política, evidentemente que é responsável por justamente isso que aconteceu. Acontece a imensos ministros. Simplesmente, por vezes, as conjunturas são altamente adversas, como é o caso de ter levado com esta catástrofe dos incêndios um mês e meio depois de chegar ao governo e, portanto, aí sim, repare-se com os problemas que António Costa já teve, não é verdade? Aí sim, os primeiros ministros têm que assumir diretamente a resposta comunicacional, muitas vezes cobrindo limitações de ministros. Ainda sobre a questão das eleições antecipadas, o que vimos foi, de alguma forma e por algum motivo, a oposição, a PS e Chega, nomeadamente, a juntar-se para derrubar o governo no início deste ano. O Chega acabou por sair beneficiado nas eleições que, entretanto, se realizaram. O que é que pode impedir o Chega de tentar provocar uma nova crise, sabendo que, ou pelo menos olhando para este exemplo, pode sair beneficiado em termos eleitorais com novas eleições? O Chega chegou àquilo que nós, evidentemente, tudo isto é provisório, porque o grande ascenso dos partidos de direita radical na Europa é relativamente recente, mas o Chega chegou àquele limite que todos nós apontamos como o limite de transformação de um partido de protesto para uma hipótese de ser um partido de governo. E eu creio que, justamente, a estratégia, sempre com uma dinâmica populista forte. O Primeiro-Ministro, por exemplo, só para ser rápido, ao mesmo tempo que tem projetos e legislação, alguma importante como o caso da imigração, outra simbólica como o caso da educação sexual e outra, para justamente fazer frente ao desafio do Chega e ao seu crescimento eleitoral, por exemplo, cometeu um erro daqueles de palmatória, quer dizer, que qualquer político experiente nunca faria, que era estar ali contente na praia
Ou seja, nós sabemos que isso não é verdade, mas não tem qualquer interesse agora saber isso. E não ir imediatamente dar uma imagem à sociedade portuguesa de proximidade em relação à catástrofe dos fogos, coisa que Ventura nas redes sociais fez imediatamente. Ou seja, o que eu quero dizer é que a curto prazo o desafio para este governo não vai estar da esquerda e do Partido Socialista, vai estar, como é evidente, à direita, por parte da direita radical, no Chega. E, portanto, por parte do Chega, a estratégia terá que ser sempre, ora dar a mão ao PSD, como é evidente. Ora mostrar os dentes, por assim dizer. Ora mostrar os dentes. E muitos destes fatores de crescimento da direita radical têm a ver com fatores conjunturais que nós não podemos prever imediatamente. Podem ter a ver com uma guerra, com um programa de austeridade, que nós não podemos estar... Não se consegue antecipar. António Costa Pinto, vamos avançar para a quarta pergunta. Até ao momento tem 15 pontos, o Pleno. Vamos ver se consegue manter este nível até ao final. A que político do século XX é atribuída a frase: é melhor viver um dia como leão do que 100 anos como ovelha? Ora, essa é zero. Não sei quem foi que disse isso. Então vamos aqui às três hipóteses. Winston Churchill, Adolf Hitler ou Benito Mussolini? Benito Mussolini. Está certo. 2 pontos. António Costa Pinto, em que medida é que a época que estamos a viver é comparável aos anos da ascensão do fascismo? Muito se tem dito, repete-se muito esta ideia, mas o que há de verdade e de comparável neste exercício de pôr lado a lado as duas épocas? Devo dizer que Benito Mussolini tentou efetivamente cumprir essa frase, mas todos sabemos onde terminou, e terminou de uma forma bem dramática, não é verdade, à sua chegada a Milão pendurado. Eu creio que nós temos aqui apenas duas conjunturas semelhantes. A primeira, sem dúvida nenhuma, do fascismo, repare, não é do autoritarismo. A primeira, sem dúvida nenhuma, é algo que é muito difícil nomeadamente para os partidos de esquerda e de centro-esquerda absorverem e pensarem, que é a direita radical ganhou eleitoralmente os grupos sociais populares que vão da classe média baixa inclusivamente à classe baixa. Isto é um facto no Brasil, é um facto nos Estados Unidos, é um facto e começa a ser um facto também em Portugal, e foi um facto na Alemanha nacional-socialista nos anos 30. Ou seja, o nacional-socialismo conquistou efetivamente numa conjuntura de crise esse eleitorado popular. O segundo é a diferença, e há que sublinhar a diferença. E essa diferença é muito grande. Basicamente, a direita radical hoje utiliza a democracia e o crescimento eleitoral para a chegada ao poder. Portanto, nós estamos a falar de golpes de Estado, de 28 de maio, de guerras civis, à la Franco, estamos a falar, evidentemente, de dinâmicas eleitorais, e o tipo de regime político associado à direita radical tem pouco a ver com o fascismo. São regimes que nós consideramos de autoritarismo competitivo, são regimes que são, num certo sentido, eu sei que é desastroso eu estar a dizer isto, porque desastroso, mas felizmente eu não sou político, portanto não tem problema, que é os regimes políticos que saem da direita radical hoje são regimes, apesar de tudo, autoritários, mas bem mais amigos, digamos assim, da cidadania do que alguma vez foram as ditaduras associadas ao fascismo. António Costa Pinto está com 17 pontos, falta uma pergunta, e já aqui falámos do governo, também da direita, agora vamos virar um bocadinho mais para a esquerda. A pergunta que lhe faço é: em que país se reuniram os militantes da Ação Socialista Portuguesa em 1973 para aprovar a fundação do Partido Socialista Português? Isso, evidentemente, foi na Alemanha, e eu estudei bastante esse acontecimento, apoiado, aliás, pela Fundação
do Partido Social Democrata Alemão. E aquilo que lhe pergunto é, olhando para esta nossa conjuntura que vivemos, conjuntura política em Portugal, quais são os desafios para o PS e também para os partidos da esquerda que, enfim, que viram a sua representação parlamentar diminuir neste último ato eleitoral? Eu vou separar o Partido Socialista dos restantes partidos, não é verdade? Dos restantes partidos. Hoje em dia a conjuntura política à esquerda é interessante sob 2 pontos de vista. Em primeiro lugar, a queda do Partido Socialista é o grande ponto de interrogação, será estrutural, não será estrutural, e aí não temos respostas europeias muito claras. Não temos grandes respostas no PSOE, não temos grandes respostas no Partido Social Democrata Alemão, etc. Mas pode ser. Mas, em segundo lugar, e isso sim já é bastante mais interessante, a chamada esquerda radical. Não estou a falar sequer dos partidos comunistas, mas a chamada esquerda radical está hoje com uma presença muito diminuta nas democracias europeias. Aliás, quando falamos muitas vezes, e eu, se me permite, cito, por exemplo, Carlos Moedas ontem, na Universidade de Verão do PSD. Da Universidade de Verão do PSD, é natural que os políticos, evidentemente, tentem radicalizar, e portanto estamos em pré-campanha eleitoral, a ameaça igual da direita radical ou da esquerda radical, mas efetivamente isso não acontece. A esquerda radical, globalmente, nas democracias europeias, está em perda eleitoral já há bastantes anos e, sob esse ponto de vista, Portugal acompanha a tendência geral. Ou seja, a esquerda radical perdeu também, se é que alguma vez teve, a sua ligação com os grupos sociais populares. Não há dúvida nenhuma que hoje em dia o grande desafio está na direita radical. António Costa Pinto, correu muito bem esta comissão de inquérito, esta estreia na comissão de inquérito. 22 pontos. 22 pontos. Claro, totalista. Eu desconhecia essa classificação. O máximo são 25, portanto esteve quase lá. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Um bom dia para si, obrigado. António Costa Pinto. Obrigada.